música pop seria uma oferta aceitável a Deus? Eu não vou falar sobre rock, não é uma palestra sobre rock, mas eu precisei dar essa introdução para nós entendermos de uma vez por todas, como a Lita Ford disse, que rock and roll não é para a igreja. Agora eu pergunto, há rock and roll na igreja hoje? Infelizmente, muito. Por quê? Porque a igreja mudou? Não. Nós vamos ver o que a igreja fala sobre o assunto, por meio de seus documentos oficiais. A igreja não mudou. Eu que desrespeitei as instruções da igreja e trouxe aquilo que é do meu agrado. Então precisamos estar atentos. A irmã White diz que Satanás fará da música um laço pela maneira que é dirigida. Eu vou apresentar para vocês agora 3 pensamentos. O pensamento humano sobre o assunto, o pensamento oficial da Igreja Adventista e o pensamento de Deus, que, logicamente, o pensamento de Deus está sendo aqui refletido no pensamento da Igreja Adventista por meio de seus documentos oficiais. O pensamento humano é esse aqui. Para você se comunicar com alguém, a pessoa precisa entender o que você está dizendo. Você precisa ser claro. Então, para você alcançar alguém que gosta de rock, você tem que pregar usando o quê? O rock com uma letra que fale de Deus. Esse é o pensamento humano. Será que é o pensamento de Deus? Será que essa é a forma? Esse é o método para atingir o pagodeiro? Use pagode com letra religiosa. Nesse momento nós vamos entrar na mente de Deus e ver como é que Deus pensa sobre isso aqui. Imagina que um casal está prestes a se casar e o noivo traz uma bela aliança para a noiva e entrega. Ela pega a aliança, ela coloca no dedo, mas ela percebe um detalhe na aliança dele. A aliança dele está escrito o nome de outra moça dentro, não o nome dela. E ela fala, mas que negócio é esse aqui? Quem é essa pessoa? E ele diz, bom, é minha ex-noiva. Mas o noivado não deu muito certo. Por uma questão de economia, né? Nós homens gostamos de economizar. Eu peguei a aliança, guardei para mim. Bom, quando eu tiver um outro relacionamento, eu já aproveito, né? A mesma aliança. E ela diz, não aceito essa aliança. Ah, mas por que não? Porque está escrito o nome de outra. Não, mas é só uma argola de metal. A aliança vai me fazer mais fiel ou menos fiel? Não, é só uma argola de metal. Não faz diferença nenhuma na minha fidelidade. O que importa é o meu coração. Não se preocupa. E ela diz, não quero, não aceito, não tem o meu nome aí. Tá bom, o rapaz vai até um ourives, pacientemente, e pede, por favor, senhor, você pode apagar esse nome aqui e escrever o nome da minha noiva? Sim, claro, ele apaga, escreve o nome da noiva, ele volta, toma amor, aqui está a aliança agora. Pronto, resolvi o problema, é o seu nome agora que está escrito aqui. E ela diz assim, é a mesma aliança? Sim, é a mesma aliança, você falou que o problema era o nome, já não é mais o nome aqui, o nome é seu. Não, continuo não querendo essa aliança. Eu acho que nenhuma mulher gostaria disso, nem um homem, vamos dizer. Mas por que você não quer? O problema era o nome? Ela diz, o problema não é o nome só. Existem 3 problemas que você ainda não entendeu. Primeiro, não adianta mudar o nome. A aliança não foi feita para mim. Segundo ponto, não é só uma argola de metal, como você diz. Tem toda uma história por trás dessa argola de metal que está no seu dedo. Terceiro ponto, essa aliança que está no seu dedo, por mais que tenha o meu nome, vai fazer você lembrar constantemente da sua ex. Por isso eu não aceito aliança. Agora vamos trazer para o nosso contexto aqui da música. Eu tinha uma aliança com Satanás lá fora chamado rock e os seus derivados. E nós já vimos que isso é uma aliança satânica, né? Não foi eu que disse, eles mesmos assumiram. E aí eu trago isso para Deus, eu decido terminar meu relacionamento com Satanás e começar um novo relacionamento com Deus. Eu trago essa aliança a Deus. Senhor, aqui, uma oferta para você. Deus fala, não quero, não aceito. Por quê, Senhor? Porque está escrito Satanás nisso daí. Mas, Senhor, é só uma música. É só uma música. O que importa é o meu coração. Mas tudo bem, eu vou até um ourives ali, né? E vou mudar o que está escrito de Satanás. Ou seja, vou mudar a letra da música. Vou mudar a letra da música e trago, Senhor, pronto, agora está escrito Jesus, Cristo. O senhor aceita agora? Ele diz, não. Por que não, Senhor? Por 3 motivos. Quais são? Primeiro, isso não foi feito para mim. Segundo, não é só uma música, filho. Tem toda uma história por trás disso. E terceiro, essa música vai fazer você lembrar constantemente do seu ex.
Senhor. Agora eu pergunto, quantos de vocês aceitariam esse tipo de aliança? Eu não aceitaria. Falho, pecador, um pobre coitado que sou. Por que o Todo-Poderoso tem que aceitar? Por que o Todo-Poderoso tem que engolir isso? Se eu, humano, pecador, não aceito. Então Deus pode aceitar esse tipo de método de trabalho? Não pode. A música que oferecemos a Deus não é a música popular, não é a música gospel, já vamos falar disso, mas é a música sacra. É uma música para Deus. E muitas pessoas falam comigo, Leandro, mas a Bíblia diz cantar ao Senhor um cântico novo, né? Primeiro ponto, esse cântico novo não está se referindo à cronologia, temos que cantar só músicas contemporâneas. Segunda coisa, se o rock and roll é o cântico novo bíblico, tem alguma coisa errada. Porque o rock and roll já é bem antigo. Já precisamos mudar, então, se este é o argumento. Agora, hoje nós vimos como que Deus pensa a respeito disso. Olha que interessante que algumas pessoas lá do meio secular já perceberam a respeito disso. Na revista Time de 1966, olha, saiu na capa o seguinte, Deus está morto? E a reportagem dizia isso. Os artistas da música cristã contemporânea são idênticos aos artistas populares, exceto pela letra. E tem gente que pensa assim, não, se mudar a letra, muda tudo. Mas a comunidade acadêmica discorda disso. Olha que interessante que diz Simon Frith, sociólogo inglês, e aqui está todo o currículo dele. Ele fala assim, a maioria dos discos faz o seu impacto musicalmente em vez de por palavras. As palavras, se forem percebidas, penetram depois da música ter deixado sua marca. Ah não, a música, a letra que importa. Ué, e por que gostamos de música internacional? Que muitas vezes nem entendemos o que a pessoa está dizendo. Porque a música já traz uma mensagem. Agora veja, qual é o pensamento da igreja sobre isso? Pegar estilos populares, transformar, mudar a letra e trazer para a igreja. Para saber o pensamento oficial tem que ir aonde? Qual que é a publicação que representa o pensamento oficial da igreja hoje? Manual da igreja. Olha o que diz o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A música profana, ou a que seja de natureza duvidosa ou questionável, nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas, misturadas, né, relacionadas, serão evitadas. E aí eu pergunto assim, se o Manual da Igreja diz isso, por que ainda existe rock na igreja? Outra pergunta, afinal de contas, quem é que está verdadeiramente dividindo a igreja? Aqueles que pregam o princípio ou aqueles que ignoram o princípio? Quem é que está causando a divisão da igreja? Agora tem um outro documento chamado Filosofia Adventista em relação à música. Esse é o site oficial da Divisão Sul-Americana. E diz assim, em relação à música adventista. Não segue tendências populares, que abrem a mente para pensamentos impuros, que levam a comportamentos pecaminosos ou que destroem a apreciação pelo que é santo e puro. E o documento continua dizendo em relação ao músico. O músico adventista evita o uso de tonalidades estridentes, outras distorções da voz, bem como o estilo dos cantores populares. Isso é documento oficial da igreja. Esse é o pensamento da igreja. O que pensa a respeito o nosso presidente mundial, pastor Ted Wilson? Veja o que ele disse. Resistam aos estilos de adoração e música que estão mais centrados no entretenimento do que na humilde adoração a Deus. Não quero ofender a ninguém, e esta é a minha opinião pessoal, mas se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou uma boate, então que fique no concerto de rock ou na boate. Esse é o pensamento de quem? Do nosso presidente, que está devidamente fundamentado no manual da igreja, nas instruções bíblicas do Espírito e Profecia. Agora veja que interessante esse livro. Ele é um livro que defende o rock and roll, que critica a oposição ao rock and roll. E os autores dizem assim, rock é a música de rebelião contra a autoridade. Eles estão defendendo o rock, estão falando contra. Então raciocine comigo. A partir do momento que o rock and roll entrou na igreja, eu não sei quantos perceberam, a partir desse momento, a igreja começou a perder a sua autoridade. Os jovens passaram a dominar a igreja. O que aconteceu quando o rock and roll foi inserido na sociedade? Duas coisas. A juventude começou a dominar a sociedade, e os de mais idade, mais experientes foram deixados de canto, e a atitude de rebelião contra a autoridade.
Há um tempo atrás, se eu quisesse ir ao cinema, por exemplo, eu iria bem escondidinho, com bastante medo, para ninguém me ver, certo? O que acontece hoje? Hoje eu vou ao cinema, né? Estou dando um exemplo. Eu vou ao cinema, eu posto nas redes sociais que eu fui ao cinema, eu mostro para todo mundo que eu estive lá para assistir 50 Tons de Cinza, um filme altamente pornográfico, e não me preocupo com isso. Por quê? Porque a igreja perdeu a sua autoridade sobre mim. Disciplina eclesiástica, algo que é necessário, não é algo bom de ser feito, né? Mas é necessário para o bom andamento da igreja, praticamente não existe mais. E quem acompanhou, como eu nasci na igreja, acompanhou essa trajetória, essa mudança sutil que houve na música da igreja, percebeu isso. A partir do momento que o rock entrou, o mesmo efeito que ele gerou na sociedade, ele gerou dentro da igreja. Agora, qual que é o pensamento de Deus sobre isso? A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo, porque não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. A meu povo ensinarão. E a pergunta é, quem ensinará? Quem é que vai ensinar o povo? Liderança. Nós, enquanto líderes, precisamos instruir o povo no assim diz o Senhor. O povo tem que também buscar por si mesmo? Tem. Mas Deus instituiu pessoas para fazer o quê? Duas coisas. Instruir o povo e proteger os princípios da igreja. Senão não precisava de líder. A igreja faria o que quisesse. Então, o povo tem que ser instruído nesse aspecto. Veja só o que diz em profecia. Preste atenção porque isso é um texto forte. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande, não uma diferençazinha sutil, do mundo, como exigia de Israel antigamente. Significa assim, diferença tão grande. Significa que a nossa música tem que ser absolutamente diferente da música do mundo. Não pode ser assim, sutilzinho. É diferente, muito diferente. Olha esse outro texto. A associação com as coisas do mundo no setor musical. Foi bem direta e específica. É considerado inofensivo por alguns observadores do sábado. É assim que Satanás tem ganho o controle de almas. Associando com as coisas do mundo, em que área? Na música. Agora veja, a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. E tem uma exortação, uma advertência que é muito séria, que diz assim: se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não controlá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Se alguém quiser imitar as modas do mundo, inclusive em relação à música. Nós precisamos ser diferenciais nesse mundo. Não podemos nos misturar com a cultura do mundo. Dentro desse contexto,